Já dizia o general Sun Tzu, se você conhecer a si mesmo e ao seu inimigo, não tema o resultado de 100 batalhas. É isso que nós vamos fazer hoje aqui. Eu vou te apresentar para você o seu inimigo, que é a prova da ESA que você fará no dia. Então hoje nós vamos conhecer como é a prova da ESA, como que os assuntos são cobrados, o que mais cai na prova da ESA, como que é cobrado as questões de gramática, de interpretação de texto. Então vamos conhecer então a fundo a nossa prova da ESA para que você possa vencer essa batalha lá no dia. Então vamos lá. Primeiramente, a prova da ESA é composta de 10 questões envolvendo interpretação de texto e gramática. E aqui eu montei uma relação para você ver da frequência com que cada assunto vem caindo na prova da ESA, desde 2019, né, que foi o ano ao qual foi introduzido a língua inglesa. Então vamos lá. Vemos aqui que o assunto que mais cai é a interpretação de texto. Então a gente já pode ver aí a importância de ter um bom vocabulário. E não só para a interpretação de texto é importante nós termos um bom vocabulário, mas também em relação à gramática, porque quanto melhor for o seu vocabulário, melhor vai ser o entendimento da gramática. Porque o que é gramática? Basicamente são as normas que regem uma língua, são as regras que regem a língua. Mas para que você possa conhecer essas regras, é necessário que você antes conheça a língua, obviamente. E como que você conhece a língua? Adquirindo um vocabulário dela. Okay? Então, a primeira aí que mais cai é a interpretação de texto, depois é o plural dos substantivos, e o resto são frequência que caiu. Por exemplo, 2 vezes até agora caiu os comparativos e superlativos. Enfim. Então, eles caíram poucas vezes, né? Até porque a prova delas introduziu o inglês recentemente, mas nós podemos ver disparado aqui, né, que a interpretação de texto é o que mais cai. E aqui, um detalhe aqui, que a comic strip é simplesmente, eu coloquei de uma forma separada aqui, porque também não passa de ser uma interpretação de texto, mas é com uma figurinha. Ou seja, é com uma história em quadrinho lá, e você tem que interpretar a história em quadrinho, só para vocês saberem, então, o que é, né, com uma outra forma que pode cair a interpretação de texto. E o resto aqui são simplesmente regras gramaticais, como plural do substantivo, verbo to be, comparativos e superlativos, simple present, present continuous, que são 2 tempos verbais aí, preposições e tudo mais. E os falsos cognados aí em último, né? Então, vamos agora conhecer como que esses assuntos mais recorrentes na prova da ESA, interpretação de texto, plural de substantivos, como que eles são cobrados, como que cai, né? Como que as regras gramaticais de cada assunto costuma cair. Então vamos lá. Vamos primeiro ver então a interpretação de texto, já que é o assunto aí que mais cai, né, na prova de inglês da ESA. Como que cai então essas perguntas de interpretação de texto? Como que a ESA gosta de cobrar? Até porque cada banca ela tem o seu estilo, né? Quando se trata de cobrar as perguntas, né, as questões, né, e tudo mais. Então, como que é o estilo que a ESA gosta de cobrar a interpretação de texto? Então, nós temos aqui um exemplo. Então, vemos que a ESA aqui, na prova de 2022, ela cobrou um texto em inglês com também perguntas em inglês. E não é sempre assim que pode cair. Por exemplo, às vezes pode vir um texto em português com as alternativas em inglês, ou um texto em português com as alternativas em inglês. Entende? Vice-versa, né? Como eu acabei de falar. Então, esse é o ritmo, né? E cobra, sim, por exemplo, um nível de inglês que costuma se cobrar o inglês um pouquinho, vamos dizer assim, não chega a ser tão básico, né? Até porque os textos aqui são textos que envolvem mais, por exemplo, áreas militares, são textos um pouco mais específicos, né? Ou seja, mas nem sempre também, né, vai ser áreas militares, textos em assuntos gerais também. Então, não é um vocabulário assim tão básico, como por exemplo, oi, tudo bem? Tipo aqueles vocabulários básicos, né, dos modos do Duolingo, mas é um pouquinho mais, não chega também a ser intermediário, né? Intermediário vai mais para a prova da EA, mas enfim, é um vocabulário um pouco mais trabalhado, é um básico mais trabalhado, vamos dizer assim, né? Então, vamos lá. Uh, Trazendo o gabarito rapidamente para essa questão aqui, para você ver o nível, como que é cobrado, então olha só, está dizendo aqui na pergunta, ó, according to the text above, we can infer that. De acordo com o texto acima, nós podemos inferir que. Então, tem as alternativas aqui em inglês e a gente vai interpretar com esse texto. E o gabarito aqui é a letra D. Por quê? Porque a resposta está bem aqui, olha. Tá nesse início aqui até o finalzinho aqui, olha. They don't go home during basic training and they don't see their family before graduation. Então, o que está escrito? Eles não vão para casa durante o treinamento básico e eles não veem a família deles
antes da graduação. E o que está escrito na letra D aqui, ó? Recruits probably missed their family during basic combat training. Então, os recrutas provavelmente sentem saudade, né? Miss é o verbo sentir saudade da família deles durante o treinamento de combate básico. Então, por isso que está escrito provavelmente, né? Por quê? O texto está escrito o quê? Que eles não vão para casa durante o treinamento básico e eles não veem a família antes da graduação. Então, podemos inferir que, letra D, os recrutas provavelmente sentem saudades. Por quê? Porque eles não vão para casa antes da graduação. Então, gabaritei a letra D de uma forma bem simples aí. Na questão, numa outra questão aqui de interpretação de texto, nós já podemos ver aqui o quê? Que aqui já foi cobrado o texto em inglês com as alternativas em português. Então, olha só, leia o texto abaixo e marca a opção que melhor descreve o assunto abordado. Então, esse assunto é sobre o que aqui, olha? Soldados correm toda manhã. They go to the gym twice a week. Eles vão para a academia 2 vezes na semana, or 3 times a week, ou 3 vezes na semana. E fazem, olha, weightlifting, levantamento de peso, sit-ups, abdominais, push-ups, flexões. Ou seja, é um texto que está falando aqui de quê? De treinamento físico militar. Acabou. Então você precisa saber o quê? Você precisa ter um bom vocabulário para fazer a ESA de uma forma confortável. Como que é então agora cobrado o assunto plural? Vamos lá, olha. A forma plural da frase The thief is threatening the child with a knife. O ladrão está ameaçando a criança com uma faca. Quando se trata desse assunto plural na ESA, é basicamente uma decoreba pura. Vocês terão que decorar os substantivos, em inglês, obviamente, sua forma no plural, por exemplo. Olha só, child significa criança. O plural é children, que significa crianças, ou seja, nós temos aqui, então, uma regrinha que diz child faz o plural children porque é um substantivo irregular. O seu plural é irregular, ou seja, eles têm uma própria forma para o plural, ok? Então, children aqui é um plural irregular de child. Não seguem uma regra específica. Os substantivos com plurais irregulares, eles não seguem uma regra específica. Por isso que são chamados de irregulares, né? Então, ou seja, é uma questão aqui de simplesmente decoreba. Plural de substantivo é simplesmente uma questão de decorar, questão de você decorar algumas regrinhas ou decorar alguns substantivos, né, em específico, quando eles não seguem uma regrinha, ok? Como, por exemplo, aqui, ó, thief e knife, eles seguem uma determinada regrinha que diz assim, ó, substantivos terminados em F ou VE, ou eles fazem o VE não, né, F ou FE aqui. Eles fazem o plural eliminando essas duas palavrinhas aqui pelo VES. Então, thief aqui, o plural é o que, ó? Eliminei o F e coloco o quê? O VES. Pronto. Só isso aqui, ó, elimina a letra A, elimina a letra D. Knife, olha, termina em FE. Elimina aqui e coloco o VES. Então fica knives, ok? Facas, que é o plural de faca. Então, o que nós fazemos aqui, olha? Ó, o gabarito aqui, ó, vamos lá. Thieves are threatening the children. Ó, aqui tá correto, olha, o plural aqui tá correto, e o verbo aqui também está correto, né, que é o are, para concordar com o sujeito no plural. Gabarito aqui, olha, já vai ser o que? Letra C, aqui, né? Aqui a conjugação tá errada, aqui o plural tá errado, enfim. Gabarito, letra C. E aqui, novamente, uma outra questão de plural que para você ver aqui já é algo mais curto, olha. Aqui é para você... É uma regra do plural de palavras de origem estrangeiras, que é o photo, video, piano, radio e kilo. São palavras de origem aí estrangeiras, ou vocábulos reduzidos também, como nós podemos, que está tudo encabeçado dentro da mesma regra. E essas palavras elas formam o plural somente com o acréscimo do S. Então, ele quer todas as palavras que formam como foto, exceto letra D aqui, porque essa palavra aqui, embora terminada em O, ela faz parte dos plurais que fazem colocando a letra ES no final. E o resto é só S, 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 S. Uma questão de decoreba. O verbo to be também, como que é cobrado? É simples. É o que mais caiu... as formas que o verbo to be caiu até agora na prova da ESA simplesmente coloca o verbo to be na interrogativa, enfim, como tem essa tirinha aqui, ó, que também, olha, é um comic strip aqui, né? Que é
uma história em quadrinho aqui, ó. Então, olha só, ó. It's your call, General. A decisão é sua, general. It's your call é simplesmente uma expressão, né, que diz a decisão é sua. É você quem decide, é tu quem manda. É tu quem manda, general. Então, olha só, nós temos aqui uma frase na interrogativa e o verbo to be que conjuga o sujeito, o we, é o are, ok? E por que o are está aqui? Porque na língua inglesa, quando nós montamos, né, frases na interrogativa, nós trocamos a ordem, né, de lugar, o sujeito e o verbo, ou seja, o verbo vai para trás do sujeito, ok? Simplesmente a regrinha. Então, o verbo to be é cobrado de forma simples. Conheçam as conjugações do verbo to be correto com seus respectivos sujeitos. Aqui é a mesma coisa, olha, novamente, interrogativa. Olha, gabarito aqui é o quê? É a letra B. Por quê? Porque o you, o verbo to be que conjuga o pronome you é o are. You are, para dizer você é ou você está. E na interrogativa, nós trocamos de posição o sujeito aqui com o verbo com o sujeito aqui, ficando are you. Simples assim. Comparativos e superlativos. Bom, simplesmente aqui a ESA adora cobrar os comparativos e superlativos, simplesmente tem que conhecer as regras gramaticais que regem isso. Por exemplo, quais são as estruturas do grau comparativo de superioridade, quais são as estruturas do grau superlativo de superioridade, de inferioridade, o grau comparativo de igualdade. Também não passa também de uma decoreba e também de muitas questões para vocês se acostumarem, né? Porque costuma se repetir os adjetivos. Então, olha só, ele quer a frase gramaticalmente correta. Aqui nós temos a letra A aqui, porque cheap é um adjetivo curto. E para formar esse grau comparativo de superioridade para adjetivos curtos, nós pegamos o quê? O adjetivo, olha, aqui é o cheap, aqui, colocamos o ER no final e mais o than. Pronto, tá aí o nosso gabarito. Letra A. Número 44 aqui, olha, marque a opção que melhor completa o espaço em branco. Então nós temos aqui uma mistura, né, dos adjetivos no superlativo, no comparativo e também um adjetivo na sua forma, no seu grau básico, né? Então, olha só, o que nós podemos ver aqui, olha, que o then aqui ele já introduz, né, situações comparativas. Então nós podemos já saber que, olha, só de cara aqui já dá para ver, olha, que a situação, o adjetivo comparativo aqui nós temos na letra E aqui, né? Então esse já é o nosso gabarito. Olha, nós temos aqui o ERzinho aqui do comparativo. Ok? E aqui é simplesmente o adjetivo na sua forma básica aqui, porque olha só, na língua inglesa nós primeiro falamos a qualidade do substantivo e depois nós apresentamos o substantivo. Então aqui, olha, coronel é uma o quê? É uma patente alta no exército. Então, is a high rank in the army, ok? Então, o nosso gabarito aí é a letra E. Simplesmente então, é uma questão de você conhecer as estruturas, quais as regrinhas de formação do comparativo, do superlativo, do adjetivo. Bem simples. Como que é cobrado o simple present e o present continuous aqui? Então, nós temos aqui basicamente uma misturazinha nessa questão aqui. Foi uma questão polêmica. Foi uma questão polêmica que caiu em 2021, o pessoal quis anulação. Quando eu bati o olho, eu falei, olha, não cabe anulação aí não. Simplesmente o que acontece nessa questão aqui, olha. Bom, ele quer que nós escolhamos aqui a alternativa que apresenta o mesmo tempo verbal dessa frase aqui. Bom, a gente vê que essa frase aqui está no present continuous. Nós temos o verbo to be aqui e o ing, present continuous, presente contínuo. E aqui está corretamente apresentado o presente contínuo aqui é a letra C. O pessoal marcou a letra D aqui e queriam anulação. Qual que é o erro da letra D aqui? Primeiramente, que essa letra D aqui está uma frase completamente errada. Porque, olha só, esse every weekend, que significa todo final de semana, isso demonstra uma frequência. E frequências nós utilizamos com o simple present, majoritariamente de acordo com esse contexto aqui, né? Então, o correto aqui não é falar she is going home, e sim falar assim, ó, she goes home. E aí continua, every weekend. Ela vai para casa todo final de semana. Então, gabarito, letra C. Novamente, olha, uma questão aqui do present continuous. Olha só, isso aqui é uma palavrinha-chave que cai muito com present continuous, olha. Now, que significa agora. E o present continuous é utilizado para isso, né? São uma das suas regrinhas principais, né? Nós utilizamos o present continuous para ações em andamento, ou seja, o que está acontecendo nesse exato momento.
Então, se está acontecendo agora, até o próprio contexto diz aqui, olha, don't speak so loud, não fale tão alto, olha só. Você está lá numa situação e a pessoa chega e fala, ó, não fale tão alto. O que você vai pensar? Olha, alguma coisa está acontecendo aí nesse exato momento. Present continuous. Então vem aqui, ó, the baby é it, aqui, né, porque nós não sabemos o sexo do bebê para falar he, para ele ou ela. Então, the baby is sleeping. Gabarito, letra E, aqui. E o now também, né, como diz agora, também é um marcador aí de present continuous. Preposições aqui, como é que cai? Também é uma questão de, nossa, você decore, tem muitas regras de preposições. Então aqui, o gabarito aqui é a letra A, porque está dizendo assim, ó, hey, break the rules again and you are out of the game. Ei, quebra as regras novamente, você está fora do jogo. Então é o out aqui para expressar que você está fora. Não é o off aqui, porque o off ele é utilizado em outros contextos, por exemplo, você tirar alguma coisa de uma superfície, ou por exemplo, eu falo assim, ó, get off the sofa, sai do sofá, enfim. Enfim, então esse off aí, ele é simplesmente tirar algumas coisas da superfície, ou sei lá, tirar alguma coisa da superfície da mesa, né? Enfim, esse out aí, ele é simplesmente usado para tirar alguém de algum ambiente, de algum local, ou seja, você está fora do jogo, fora ali do ambiente do jogo, né? Gabarita aí, letra A. Como que é cobrado então os pronomes? Então, simplesmente, aqui os pronomes é uma questão de você conhecer também os pronomes sujeitos, os pronomes objetos, os pronomes possessivos, enfim. Só que aqui não é cobrado. Tá aqui, né? É cobrado aqui, né? Tem um possessivo aqui? Não. Pode ser que um possessivo, né? Que é um possessivo adjetivo, mas vai depender do contexto, né? Porque isso aqui pode ser também um objeto, enfim. Então, olha só, uma questão também de você conhecer os pronomes e ver as situações de uso deles. Então, olha aqui, ó. My brother has a new job. Meu irmão tem um novo emprego. He doesn't like it very much. He doesn't like o quê? De que ele não gosta? Do emprego. Estamos falando aqui do emprego. E emprego é o quê? É o it. Ok? Gabarita aí. Letra B. Comic strip. Vamos lá. Olha aí, a história é uma historiazinha em quadrinho aí, olha. Leia a tirinha abaixo, né? Comic strip, a tirinha e tudo mais, e marque a melhor opção que interpreta a sua mensagem. Então o garotinho está falando aqui, olha, When I grow up, Dad, I want to be exactly like you, except taller, smarter, thinner, richer, handsomer and happier. Então, olha só, ele diz, quando eu crescer, pai, eu quero ser exatamente como você, exceto mais alto, mais esperto, mais magro, mais rico, mais bonito e mais feliz. Então, olha só, eu vi também que muitas pessoas tiveram dificuldade em interpretar essa tirinha aqui. O que essa tirinha quer nos dizer? Olha só, isso aqui é na fala do garoto. Então, o que o garoto está falando aqui pro pai? Olha, quando eu crescer, pai, eu quero ser como você. Exceto, eu quero ser mais alto, mais bonito, mais inteligente, mais magro, mais rico, mais bonito e mais feliz. Então, qual que é o nosso gabarito aqui? Letra B, olha. In fact, de fato, the son wants to be different from his father in adulthood. O filho quer ser diferente do pai dele na idade adulta. Ou seja, é isso que ele está falando, né? Eu quero ser como você, exceto que eu quero ser. Mais alto, mais esperto, mais magro, mais rico, mais bonito e mais feliz. Ok? Gabarito, letra B. Quantifiers ou quantificadores, né, no português. Simples aqui também. É uma questão de você conhecer os quantificadores e a mensagem que eles passam, por exemplo. This leads many people to seek help in neighboring countries. Então, olha só, o que nós temos aqui? Olha, o quantificador. Many. Esse quantificador many aqui, ele é um quantificador para indicar grandes quantidades para substantivos contáveis. Então, olha só, a palavra em negrito pode ser substituída sem alterar o sentido por. Bom, se ele é um quantificador e ele quantifica grandes quantidades, nós temos então que buscar um outro quantificador de grandes quantidades, que nós temos aqui o a lot of.
O all or of, ele é tipo um quantificador coringa, que ele é utilizado tanto para substantivos contáveis e incontáveis. O much, aqui, ele também indica a quantidade, mas é para substantivos incontáveis. Aqui, people, está no plural, é contáveis. Então, olha, gabarito, letra A, é uma questão também de você conhecer os quantificadores. O que cada um passa, quais são eles. Articles, ou artigos, né, que são os artigos indefinidos e o artigo definido. Então, olha só. Complete lacunas com os artigos quando necessário. Atenção. A lacuna, o espaço dessa lacuna aqui, né, nas opções, significa nenhum artigo. Que seja, o espaço em branco, né? The blank space, enfim. Então, olha só. Nós temos aqui, olha. In my cottage there are. Em minha casa, ou seja, cottage é uma casa, mas aquelas casas de campo, né, pequena. Então, in my cottage there are. Existem, né, ou tem. Mesas na sala de jantar. E há uma poltrona, né, aquelas poltronas de braço, na sala. Então, olha só, simplesmente você conhecer as regrinhas dos artigos, ou seja, qual é a regrinha aqui, olha. Nós não utilizamos os artigos indefinidos antes de palavras no plural. Então, já elimina aqui, ó, a letra A, a letra E e a letra C. Então, agora aqui, ó, armchair. O armchair, ele é uma palavra que inicia com som vocálico. E antes de som vocálico, nós utilizamos o ANzinho aqui, ó, gabarito aqui, letra D. Uma questão de você conhecer as regras de uma forma mais aprofundada, e o que significa e tudo mais, os artigos, ok? Isso eu explico com bastante detalhe lá no nosso curso privado da ESA. Diversas questões inéditas lá, módulos para vocabulário, para você ir confortável para a prova da ESA. Então, nós temos aí gabarito, letra D, e aqui a própria questão deu aqui, que é o the, né? Porque aqui, living room é sala de estar, e já está identificado no contexto, né? Porque ele está falando, olha, da minha casa, já está identificado no contexto. Então, a questão já trouxe aí, já deixou aí, gabarito aí, foi a letra D aí, né? E agora os falsos cognatos. Os falsos cognatos são simplesmente aquelas palavrinhas, né, que parecem, mas não é. Ou seja, são aquelas palavrinhas que parecem, que têm uma semelhança com as nossas palavras na língua portuguesa, mas elas significam outras coisas. Por exemplo, aqui, ó, pretending. Algumas pessoas podem ler isso aqui e falar, nossa, pretend, com certeza isso é pretender. Não é pretender, significa fingir, ok? Então, olha, pretend significa fingir. E aqui, pretending significa fingindo. Então, olha só. Na frase, Jackson wasn't really angry, he was only pretending. Jackson não estava realmente com raiva, ele só estava fingindo. Então, esse verbo aqui em negrito significa que, letra A, né? Jackson acted like he was angry. Ele agiu como se ele estivesse com raiva. Então, esse é o nosso gabarito aqui, porque ele agiu como se ele estivesse com raiva, significa então que ele estava fingindo, né? Porque ele não estava realmente com raiva, como a nossa número 46 disse aí, ok? Então, essa foi a apresentação aí da prova da ESA, como que ela é cobrada, como que suas questões são, como que são as regras que são cobradas de acordo com a cada gramática, né, e tudo mais. Ou seja, esse é o estilo da prova da ESA da parte de inglês. Então é uma questão de você ficar muito bem no vocabulário, que por consequência você vai estar muito bem nas regras gramaticais.